Abram as vossas Bíblias, por favor, no livro do Evangelho de Mateus, discípulo do Senhor Jesus Cristo, apóstolo. No capítulo 10, nós leremos os versículos 29 a 31. Mateus, capítulo 10, de 29 a 31. Mateus, capítulo 10, de 29 a 31. Esta é a palavra do Senhor. Não se vendem 2 pardais por uma haste, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Obrigado pela Tua palavra que acabamos de ler. E pedimos que o Senhor venha iluminar os nossos corações e entendimentos, para entendermos, recebermos a Tua palavra e pela fé em Cristo aplicar aquilo que cremos. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Você pode pensar, o pastor Diego vai fazer uma exposição de um texto tão pequeno. Para aqueles que estão acostumados a ouvir as exposições desse púlpito, entende que nós olhamos uma perícope, geralmente, e quando paramos em algum momento, é porque é uma ideia que termina e acaba ali mesmo. Nesse caso, Jesus usa aqui para nós um hebraísmo, faz parte da cultura hebraica, usar dizeres sábios que vão trazer para nós o entendimento espiritual da vida, da realidade. É como se Jesus utilizasse as técnicas de Salomão para escrever o livro de Provérbios e usasse a mesma forma, a mesma cultura, a maneira dele organizar as coisas e dizer para nós aquilo que nós precisamos aprender. No entanto, o que é importante sobre essa passagem é o que vos pergunto neste momento. Tu és daqueles que, se as coisas não vão bem, tu questionas tudo, inclusive as tuas convicções? A verdade é que para muitos de nós, mesmo reconhecendo a soberania de Deus, nós somos um povo que na sua cultura, na sua geração, é preparado para avaliar a realidade de outra maneira. Nós somos educados, como disse durante a semana nas aulas, aqui na igreja, nos cultos, dentro da nossa cultura, a idealizarmos a nossa vida a partir da nossa intuição. No fundo, é muito normal nós pensarmos que, se nós seguirmos o nosso coração, tudo vai ficar bem ou melhor.
E se as coisas vão bem, é porque provavelmente eu estou certo. No entanto, é óbvio que isso não fica só na cultura, isso entra na vida cristã também. E muitos tratam até o cristianismo dessa forma. No âmago, alguns pensam que se eu for cristão, tudo na minha vida vai correr bem. E se revela pelo fato de que quando as coisas ficam difíceis na vida cristã, a nossa primeira atitude é desfalecer em nossas convicções e questionamos o que sabemos ser certo. Nós entramos na divagação e na reflexão dos amigos de Jó. Será que eu fiz alguma coisa errada? E seria um excelente exercício olhar para os nossos corações e ver onde estão os nossos pecados, mas o nosso pecado nos impede de olhar para eles e faz com que nós questionemos justamente o que é bom em nossas vidas, as nossas convicções. Convicções essas que nos foram dadas pela palavra. Vamos admitir, nós vivemos uma cultura que evita a todo custo tornar-se impopular. Vamos ser sinceros, nós somos parte de um povo, de uma cultura, de uma geração que evita todo tipo de desconforto. Se alguma coisa está difícil, é porque está errado. Muito pelo contrário, a realidade é completamente mais complexa e mais difícil de ser vivida. Ao contrário do que os nossos pedagogos nos ensinaram, nós não aprendemos a brincar somente. Nós não progredimos ou florescemos somente quando o ambiente das coisas estão certos. Pelo contrário, há vários textos na Bíblia como esse que acabamos de ler, que vão mostrar que muitas vezes o ser humano é forjado no fogo da provação. A história da humanidade, da história do cristianismo, nos mostra de alguma forma que quando as dificuldades realmente batem, aparece o que é melhor do ser humano, porque de alguma forma a graça de Deus toma conta do coração dele, principalmente da igreja. E acima de tudo, sobretudo, e especialmente da igreja. No entanto, nós vivemos uma ilusão que se criarmos uma narrativa de controle das nossas vidas, nós vamos de alguma forma controlar o nosso sucesso. E quando alguma coisa dá errada na minha vida, no meu casamento, no meu dia a dia, a gente quase que entra em desespero. Esses dias eu me peguei dessa forma. Ontem mesmo eu estava chegando em casa, eu tinha planeado tudo. Quando eu chego na porta do elevador, o elevador não estava funcionando. Me deu vontade de chutar tudo, jogar as coisas fora. Aí eu liguei para o Diogo e falei, vem ajudar seu pai. Qualquer tipo de incômodo nos nossos planos, a gente mesmo quase que perde a cabeça. Mas o que Jesus está ensinando aqui para a gente, e pasmem, vai ser um choque para muitos de nós. Meus irmãos, a vida cristã não é fácil. Você cresceu iludido, achando que a vida ia ser fácil. Ou você acha que se controlar a sua vida vai ser fácil, você vai ter bom-estar, ou bem-estar, ou você vai controlar todas as coisas. É impossível. A vida, no geral, não é fácil. Se nós lemos o livro de Eclesiastes, a gente vai perceber que a gente trabalha e não está satisfeito. No entanto, mais do que isso, a vida cristã em particular não é nada fácil. Contudo, a vida cristã é vivida pela providência de Deus. Não é fácil. Mas não é somente não é impossível. Há uma resposta de Jesus para essas indagações que nós temos, mediante aquilo que ele estava falando nesse discurso. Nós viveremos sustentados
pela providência de Deus, se somos de Deus. Nós seremos carregados nessa vida diante das dificuldades, diante de uma vida que não é fácil, mas seremos sustentados. A vida cristã não é fácil, mas é vivida pela providência de Deus. A vida cristã não é somente não é fácil, ela é mais realista. E justamente porque ela lida com o que é real, ela requer de nós tudo. Diga-se de passagem, o motivo pelo qual nós somos tentados a sermos pragmáticos e imediatistas nas nossas vidas, é porque de alguma forma somos idealizadores da nossa própria vida. É como se nós, apesar de sabermos que Deus cuida de todas as coisas, há uma rejeição no nosso coração daquilo que Jesus está a ensinar para os discípulos, como se isso fosse só para eles, como se a vontade do Pai não fosse para toda a igreja. Pelo contrário, a vontade do Pai, de acordo com o próprio Senhor Jesus Cristo, é a única coisa que importa para aqueles que realmente o conhecem. Mas nós lutamos com isso nos nossos corações. Mas nós sabemos que a vontade do Pai em nós deve custar o que custar, deve ser a dor que deve ser vivida, deve ser a cruz que deve ser carregada. E justamente porque nós entendemos isso, nós entendemos o que Jó disse em Jó capítulo 42, no fogo forjado da provação, depois de ter passado por tudo que Jó passou, ele diz: antes eu ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Há um progresso na vida de Jó que acontece pela tribulação. Não se assustem, Jesus vai nos dizer: no mundo tereis aflições. Mas elas são sem sentido? Elas são acidentes cósmicos? Elas são culpas minhas, porque de alguma forma eu errei e logo eu vou sofrer as consequências? Como se eu entrasse numa ideia de que evangélico também tem karma, eu faço e recebo? Pelo contrário. Pelo contrário. A palavra de Deus está nos mostrando que Deus está no controle de todas as coisas, e aquilo que acontece comigo está dentro do plano de Deus. Não somente isso, Ele nos sustenta. No entanto, mesmo sabendo dessas questões, nós imediatamente, quando passamos por dificuldades, ou por dores na alma, ou no corpo, ou nos relacionamentos, nós tomamos a posição de vítima, que é muito celebrada pela nossa cultura, porque ser vítima é fazer parte do bem, você não é opressor, você é vítima. E nós assumimos esse papel muito bem. Quando alguma coisa está errada, é porque alguém fez errado, é porque meu pai fez errado, porque minha mãe fez errado, todo mundo fez errado, o diabo fez errado, mas eu não, eu estou bem, eu sou a vítima. No entanto, a Bíblia aqui está a nos explicar que essa atitude é completamente contraditória com a aceitação de que Deus está no controle de todas as coisas e de que nessa história eu não sou vítima, eu sou filho de Deus. Apesar de sofrer, eu não sou vítima. E até quando eu sofro, há algo sobrenatural, poderoso, que não vem de nós, mas da mão poderosa de Deus, que vai fazer com que cada detalhe da minha vida seja para a glória dEle e benefício da minha alma. Não que eu tenha benefício do sofrimento diretamente, mas o contexto faz com que nós deixamos de ser meninos, infantis, imaturos, crentes mimados, para nos tornarmos pessoas maduras, altruístas, cheios de graça e de misericórdia, porque o Evangelho de Cristo transforma não somente o nosso estado espiritual, o Evangelho de Cristo transforma o nosso caráter. E se tem uma coisa que falta quando a gente sobra, ou quando a gente sofre, melhor dizendo,
é o nosso caráter. Jesus está explicando para nós nesse capítulo que a vida não vai ser fácil. Dá uma olhada comigo no versículo 26 do mesmo capítulo. Olha as palavras de Jesus para os crentes, para os discípulos que agora estão representando a igreja de Cristo e que mais tarde vão ser aqueles que vão liderar a igreja de Cristo na expansão do reino de Deus em todos os povos. Olha o que Jesus diz para todos nós que cremos, começando pelos apóstolos: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Jesus é muito mais realista do que a nossa cultura, porque Ele é Deus. Ele não esconde de nós a realidade. Ele não inventa histórias da carochinha para nos consolar com coisas que são falsas. Pelo contrário, Jesus olha para cada um de nós e diz: olha, meu filho, é o seguinte, você vai nesse mundo, mas está cheio de lobo lá. Ele não somente nos diz o que vai acontecer, Ele manda nós nos forjarmos no caráter dEle, de acordo com a vontade dEle, e estamos preparados para isso, e é por isso que Jesus começa a usar esses provérbios que vão ensinar, são provérbios de sabedoria, para que nós entendamos o que Ele quer, o que Ele espera de nós. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sejam ágeis, rápidos e ao mesmo tempo puros, inofensivos. Ele vai nos ensinar muitas coisas aqui, meus irmãos, e uma delas, se você ler o texto comigo, você vai perceber. Versículo 17: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Jesus sabia que o povo de Deus ia ser preso, que ele ia ser perseguido, que a igreja de Cristo ia passar por muitas dificuldades na história da humanidade, porque Ele é Deus. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Veja que ser levado era em forma de prisão, tá? E quando você estivesse preso, você ia servir de testemunho. Quem toma essa palavra para ele no resto das Escrituras? Principalmente Paulo. Em Filipenses, ele vai dizer que a minha cadeia é para que eles ouçam o testemunho. As minhas algemas são para que eles ouçam o testemunho. E Paulo vai dizer: olha que beleza, eu estou preso, mas a guarda pretoriana todinha já ouviu falar de Jesus. É uma maneira diferente de olhar para a realidade, não é? Quando vos entregarem, não cuideis com o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, algo de sobrenatural que vem pelo coração dos apóstolos. A gente vê exatamente isso acontecendo quando Pedro e João são presos, logo no começo do livro de Atos, e eles são presos pelos líderes da sinagoga, são presos pelos líderes de Israel, e Pedro diz, e o texto diz assim, que Pedro, cheio do Espírito Santo, ousadamente disse: nós vamos obedecer aos homens ou a Deus? Um irmão vai entregar outro irmão no versículo 21, versículo 22, sereis odiados. Sereis odiados. Por quê? Por causa do meu nome. É fato, meus irmãos, a gente pode olhar e você pode discordar de mim, isso é uma reflexão pessoal, no entanto, é um tanto reflexivo da realidade. Você pode ser qualquer tipo de religião, qualquer tipo de pensamento, mas quando você fala que é cristão, alguma coisa vira. E se você diz que é cristão evangélico, então, no entanto, nesse contexto, Jesus vai dizer para a igreja: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A característica que vai distinguir cristãos de falsos cristãos não é um ato forçado em que eu vou manter a minha salvação com a minha atitude, mas é o que distingue quem é de quem não é a própria perseverança. Aqueles que perseveram, perseveram no poder de Deus.
Jesus disse para eles no versículo 23, quando vocês, isso ele está falando com os discípulos ainda, e se você tiver alguma dúvida eu vou explicar sobre isso, quando porém vocês perseguirem uma cidade, vão para outra, porque em verdade vos digo que não acabarão de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Mas espera aí, os discípulos não passaram por todo Israel antes de Jesus morrer e ressuscitar, e a ideia de volta do Filho do Homem é Daniel capítulo 7, versículo 14, e nós entendemos isso porque isso nos foi revelado. Na ascensão, na morte e ressurreição de Cristo, Cristo apresenta-se vitorioso ao Pai e recebe toda a honra, toda a glória como Deus, como Daniel profetizou. 600 anos antes da vinda de Cristo, quando Cristo aparece, Marcos e os evangelhos vão identificá-lo como o Filho do Homem, que é esse Filho do Homem que é recebido nos céus como Deus, com a glória de Deus, diante do ancião de dias. O próprio Deus, falando com Deus. A teologia do Velho Testamento é trinitariana, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito. No entanto, Jesus está dizendo que antes dele morrer e ressuscitar, eles não iam nem conseguir percorrer todas as cidades de Israel, que aquilo estava próximo. Aquela apresentação diante de Deus Pai como Messias vitorioso estava perto. E é por causa disso que ele estava avisando os discípulos que nesse reino em que Cristo reina sobre todo o universo, há um período em que há uma transição para o arrependimento da humanidade, em que Deus estabelece o seu reino através da sua igreja, mas a sua igreja passa por essas perseguições que são cabíveis ao ser humano, mas que são completamente fora da realidade do reino, que é a realidade que estabelece todas as outras. Nesse contexto, Jesus vai dizer para cada um de nós: não sejam dominados pelo medo. Ele fala isso. No versículo 26. Não temais. Ele fala isso. No versículo 28. Não temais. Não sejam dominados pelo medo. A vossa fé vai ser pública. Vocês não precisam se preocupar com a opinião das pessoas, elas não vão gostar de vocês mesmos, mas aquilo que vocês ouviram falar agora aqui, eu falando com vocês, discípulos, vocês vão pregar nos telhados. A mensagem do Evangelho não vai ficar escondida entre vocês. Vocês vão ser perseguidos, odiados, mas quanto mais isso acontecer, mais a mensagem vai sair, a palavra de Deus vai ser pregada, e quanto mais o mundo persegue o cristianismo, mais o cristianismo cresce. Quanto mais, na história da humanidade, nas últimas décadas, o comunismo tentou matar o cristianismo dentro da cortina de ferro, na China, e quanto mais fazer isso, mais crente tem. Sabe por quê? Porque Deus é que está no controle. A vossa fé vai ser pregada nos telhados. Não tenham medo dos homens, nem de suas narrativas. É o que Jesus nos ensina, principalmente no versículo 26. Por que é uma narrativa do ser humano? É tentar esconder o que ele realmente é tentar iludir as pessoas, é tentar, como a gente fala em expressões até da psicologia, gaslight, ou seja, tentar escurecer a visão das pessoas com narrativas. Olha o que Jesus diz no versículo 26. Pois nada há encoberto, ou seja, que está tentando ser velado e escondido, que não virá às claras, que não virá a ser conhecido. E aí Jesus vai mostrar que aquilo que ele está falando para eles de maneira misteriosa, que Paulo vai chamar de mistério da salvação, da piedade, do evangelho, aquilo que foi escondido porque ninguém entendia, apesar de receber a mensagem profética das sombras, ninguém tinha compreensão completa, nem os discípulos tinham entendido direito ainda, que Jesus havia de morrer e ressuscitar. Jesus vai falar, aquilo que o homem tenta fazer, essa narrativa vai acabar. Há uma história que vai reinar sobre todas as outras. E essa vai ser pregada. E quando isso acontecer, não temam aqueles que podem matar o corpo,
mas eles não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer o teu corpo e a tua alma ir para o inferno. Outra coisa que a maioria de nós não gosta nem de ouvir é a realidade do inferno. Ela é real. Ela não só existe, ela é real. Vocês não serão populares, vocês não precisam ter medo, as suas afeições não devem ser contaminadas pela idolatria. Em que sentido, pastor? Olha comigo no versículo 20, principalmente no versículo 37. Porque há coisas boas que, como eu tenho falado nesse púlpito, nós conseguimos transformá-las em idolatria. Família é bom, pai é bom, filho é bom, tudo é muito bom, tudo é dado por Deus. Mas olha o que Jesus diz sobre isso. Quem ama seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus mostra para nós que a vida não vai ser fácil para quem é crente. Mas ao mesmo tempo nós não vamos nos calar. Jesus mostra para nós que a vida não vai ser fácil, mas ao mesmo tempo nós vamos amar as pessoas. Mas jamais amar alguém mais do que Ele. É óbvio que a tentação vem no nosso coração o tempo todo. Será que eu posso desobedecer a Jesus só para fazer vontade do meu filho, só por um pouquinho? Mas como nós somos educados a buscar a nossa vida através da nossa própria intuição, Jesus vai quebrar os nossos sonhos idealizados ao dizer para nós, versículo 39, quem acha a sua vida vai perdê-la. Se você acha que você encontrou a sua própria identidade dentro de você, o que Jesus está dizendo é que você perdeu. A única coisa que você conseguiu ser é se tornar uma pessoa egoísta, centrada em você mesmo. Você já perdeu o jogo. Você já desperdiçou a sua vida. Se você vive só para você mesmo, você já desperdiçou o que Deus te deu. Pelo contrário, Jesus vai nos ensinar que quem perde a vida, e aqui está essa questão, quem perde a vida, por minha causa, achá-la-á. Ou seja, quando Jesus toma conta da batida do nosso coração, dos nossos sonhos, das nossas vontades, das nossas afeições e controla todas as coisas, e nós reconhecemos claramente quem Ele é, ainda que a vida seja difícil, Ele está comigo. Ainda que eu não seja popular, Ele me ama. Ainda que a vida seja difícil, eu vivo na providência de Deus, que em última instância proveu o seu próprio Filho, para que o meu pecado fosse perdoado. Proveu o seu próprio Filho para que eu, em união com Ele, tivesse completo relacionamento com Deus, e agora já não vivo mais eu ou o meu pecado, mas Cristo vive em mim. Ninguém pode fazer isso comigo. Ninguém tem condições de satisfazer a minha alma dessa forma. Eu não sei como você entrou nessa igreja, talvez você entrou aqui hoje pensando, olha, se eu orar, se eu fizer isso, Deus vai realizar os meus sonhos. Eu tenho que te dizer, é mais fácil Deus dissipar todas as suas idealizações de você mesmo e dar algo muito melhor para você, ainda que seja difícil nesse mundo, é muito melhor. Porque no fim do dia, você recebe a reconciliação com o próprio Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas eu quero dizer-te o seguinte: Deus não somente te conhece, Ele cuida de ti.
Ele não somente cuida de ti, Ele provê para você uma salvação que você não pode prover para você mesmo. E se você crê nele, você será salvo. Se você entregar a sua vida para Ele, quer dizer, perder a sua vida, você terá vida. Mas se você quiser tudo para você, do seu jeito, como eu quero, você vai se perder no seu egoísmo. Isso é a destruição da alma do ser humano. Quando o homem vive com o rei na barriga, ele vai com o rei e tudo na barriga para o inferno. Mas quando Deus toma conta dos nossos corações, ainda que sejamos pecadores, e somos, quando nós entregamos a nossa vida, Ele nos perdoa, nos sustenta, nos guarda, nos ama, nos transforma constantemente, para que não vivamos mais no medo de não sermos aceitos pelas pessoas, no medo de perdermos tudo que temos, na ansiedade de tentarmos resolver tudo conforme o nosso controle. Quando nós descansamos no poder dele, como acabamos de cantar, há algo que acontece no nosso coração que é infinitamente maior do que tudo que o ser humano pode construir. Paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Como é que você pode ter paz sendo perseguido, Diego? Como é que você pode ter paz sofrendo nesse mundo, sofrendo injustiça, sofrendo dores, passando por doenças? É porque a minha paz não depende dessas coisas. A minha relação com Deus é maior do que todas elas. Ela perpassa o que é físico e vai para o que é transcendente, vai para o que é metafísico, vai para a minha realidade eterna. Se você crê em Cristo hoje, ainda que a vida seja difícil, você está com Ele. No entanto, na dificuldade da vida cristã, nós vivemos literalmente sustentados pela providência de Deus, e tudo o que nós precisamos saber nesse momento, nesses momentos de dores, de lutas e dificuldades, é que nós precisamos saber que tudo é pela vontade de Deus. É nesse ponto que Jesus vai usar a carne mais barata que havia no mercado de Israel, a mais baratinha mesmo, entendeu? E vai dizer, sabe esses dois pardais, essas duas pombas? Sabe esses dois pardais que é barato? Nenhum deles morre, nenhum deles cai, sem a vontade de Deus. Jesus usa o método da sabedoria, do menor para o maior. Se esses que são tão pequenos e tão sem valor aos vossos olhos, não vivem fora da vontade de Deus, quanto mais vocês. Quanto mais vocês. Nenhum pardal está desapercebido por Deus, quanto mais você. Você pode achar que ninguém está vendo o que você passa, você pode achar que ninguém entende você, mas eu posso resolver o teu problema hoje e agora. Deus sabe. Ele não somente sabe, Ele conhece os detalhes. Que Jesus não vai parar por aí, Ele continua essa explanação de sabedoria para nós, e vai dizer que nem um fio de cabelo nosso, Deus deixa de contar. E olha que alguns de nós já perderam alguns, né? Nem isso Deus deixa de contar. É óbvio que Jesus está usando de hebraísmo aqui, é uma cultura, e se você olhar Samuel, 1 e 2 Samuel, as expressões começam sobretudo sobre, se você lembra da narrativa, os homens valentes de Israel receberam a notícia que o filho, que o amigo de Davi, Jonatas, e filho do rei Saul, estava preso numa batalha, e ele estava lutando sozinho, e ele estava cercado, e ele estava se defendendo. Ele era um homem muito valente, ninguém conseguia prender ele, mas é óbvio que aquilo não ia durar muito tempo, e os valentes disseram o seguinte: nenhum fio de cabelo de Jonatas
vai cair. E eles foram e salvaram Jonatas. Eles vão dizer a mesma coisa em outras situações. E essa era uma expressão que dizia então que nada de mal iria lhes acontecer. Jesus usa isso para nós, ele muda um pouco, ele não fala exatamente a mesma coisa, mas ele quer que eles lembrem disso. Ele vai falar que Deus vai contar cada fio dos nossos cabelos. É óbvio que Jesus fala, nenhum fio de cabelo vai cair, porque ele acabou de dizer para os discípulos que eles vão ser arrastados pelo cabelo até as sinagogas. Okay? Então alguma coisa vai cair ali, concorda comigo, né? Ficava óbvio. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, nada disso vai passar desapercebido por Deus. Sim, a vida cristã não é fácil. E Deus sabe. E Deus sabe. O que nos acalenta o coração é que Ele nos conhece. Ele sabe que o Diego é fraco. Ele sabe que o Diego vai pecar. Ele sabe que o Diego não tem valor nele mesmo. E mesmo assim, Ele quer dizer para mim que Ele não somente se importa e assiste de longe o que está acontecendo comigo. Pelo contrário, o nosso Deus não é um Deus distante. Apesar dele ser santo, 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 e ninguém pode chegar na presença dele ou vê-lo, porque seríamos consumidos pelo nosso pecado, ele proveu uma maneira de um dia estarmos eternamente juntos, porque se eu tivesse que olhar para ele da maneira como estou agora, eu seria consumido, mas o sangue de Cristo foi derramado, para que um dia os meus olhos o vejam, para que um dia eu tenha comunhão física, concreta e eterna para todo sempre com ele, mas isso começa agora no meu coração. Eu sei em quem tenho crido, disse o apóstolo Paulo, e é isso que Jesus quer dizer para cada um de nós. Nós temos que viver essa vida sabendo que Deus sabe, que Deus conhece, que Deus provê. Nós temos que ter gravado nos nossos corações a realidade que se Ele não poupou o seu próprio Filho, não nos dará também todas as outras coisas. Então, meu querido irmão, minha irmã, é muito contraprodutivo e até mesmo contra a fé, todas as vezes que passarmos por alguma dificuldade, nós começamos a questionarmos tudo na nossa vida, inclusive as nossas convicções de fé, ou a nossa igreja, ou nossos irmãos, ou o meu casamento. Se alguma coisa não está no meu casamento, será que eu casei com a pessoa errada? Errado é você! Você que está errado! Porque um voto feito diante de Deus deve viver pelo poder de Deus. Pessoas são transformadas pelo poder de Deus. Casais que não se aguentam passam a se amar. Filhos e pais que se odeiam passam a se acertar. E aí você fala assim, mas isso é completamente contrário ao que Jesus disse, porque no final do versículo 34, ele disse que ele não veio trazer a paz. Espera aí, você está dizendo que Jesus disse que não veio trazer paz? Não. Veio trazer paz para nós, a paz que Ele nos dá é diferente da do mundo, mas no versículo 34 Jesus está dizendo que o fato de nós sermos quem nós somos vai trazer divisão nesse mundo. Por quê? Não porque a gente é chato, e a gente é, mas porque aquilo que pregamos divide. Aquilo que nós pregamos, o Evangelho, divide pessoas que estão com Cristo das pessoas que não estão com Cristo, não por uma questão de divisão ou de acharmos que somos melhores que as pessoas, mas pela realidade. Eu posso tentar unir toda a humanidade e dizer para todo mundo que vai ficar tudo bem, mas a minha Bíblia ainda está dizendo que algumas pessoas vão para o inferno, sim. Jesus está dizendo que isso vai dividir as pessoas. No versículo 35 ele diz, pois vim, olha só, a maioria das pessoas, você não vai ver um adesivo no carro, pois vim causar divisão, Jesus disse. Você não vai ver isso no carro, e seria um tanto, uma idiosincrasia a gente celebrar esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa está sendo dita para nós, para que nós, ao passarmos por isso, não fiquemos surpresos com as realidades da vida, mas sejamos preparados. A vida cristã não é fácil. Pessoas dentro da minha casa que não vão entender minha fé.
A gente vai fazer justiça com as próprias mãos e vai gritar ou falar mal com todo. Não, nós vamos continuar sendo cristãos, só que não vai ser fácil amar os nossos inimigos. Não vai ser fácil orar pelas pessoas que nos maltratam e bendizermos as pessoas que nos maltratam. Não vai ser fácil, mas nós não fazemos isso sozinhos. Jesus está dizendo que Ele sabe. Jesus está dizendo que se você não entregar a sua vida para Ele, você vai perdê-la. Mas se você entregar, você vai achar, no meio de tudo isso, você vai receber de Cristo vida e vida abundante. Tanto os ensinamentos de Jesus aqui vai muito além da proteção física. Vai no conforto da alma, vai na mudança do caráter, porque nada escapa à atenção divina. Deus não só conhece quem és, Ele não permite que alguma coisa seja fora do seu controle e amor na tua vida. Os queridos, isso nos motiva a enfrentar tudo sem esmorecer. Pois nós vivemos não por circunstâncias, nem pelas nossas forças, mas pela providência de Deus. Estás cansado? Deus provê o que você precisa. Estás abatido? Deus te carrega. Estás cheio de esperança? Deus te dá mais. Mas Ele nunca nos prometeu que a nossa vida ia ser fácil. Ele nos avisou. Sabe qual é a boa nova de tudo isso? É que Ele está conosco. Ele é a provisão. Ao passarmos por tudo isso na vida cristã, nós sabemos, como disse o pastor John Piper, a providência de Deus é a soberania propositada, na qual Ele será completamente bem-sucedido no alcance do seu objetivo final para o universo. Só que há uma coerência entre o que Deus vai fazer no universo e a minha satisfação. Eu também quero que Ele seja vencedor, e Ele é. Cristo nos afirma que nós somos muito mais valorosos que 2 pardais. Cristo nos afirma que Deus conhece os detalhes da minha vida a ponto de Ele saber cada fio de cabelo que eu tenho. Nem eu sei, mas Ele sabe. Ele nos chamou para viver em união com Ele diante dessa difícil vida, mas seremos vencedores, sabendo que sua maior providência Ele já nos deu, foi Ele mesmo. Nele, nós somos mais do que vencedores. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo para terminarmos então, meditando e aplicando para os nossos corações essa verdade, essa conexão com o Evangelho que vou fazer aqui, é para abençoar os nossos corações, de acordo com a palavra de Deus. Leiamos então para entendermos agora, pela lente do apóstolo Paulo, o que Jesus está nos ensinando através do Evangelho de Mateus. Romanos capítulo 8, 28 a 39, vai nos ensinar o seguinte: sabemos, vamos ler todos juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Continua pensando comigo, eu vou ler. Porquanto ao que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todos nós que somos de Cristo, vamos ser transformados na imagem dele, à medida que Deus nos santifica. No versículo 30, aos que predestinou, antes da gente nascer, aos que predestinou, esse também chamou.
Aos que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, esse também glorificou. Ninguém vai ficar perdido no caminho. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Presta atenção no que eu vou dizer agora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? As sinagogas, os líderes, os governos, as pessoas, a família? Quem? Quem? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito. Irmãos, presta atenção, a vida cristã não é fácil. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Se nós somos de Cristo e vivemos a imagem de Cristo e somos como Cristo para cada vez mais sermos mais parecidos com Cristo, aquilo que aconteceu com Ele passa a acontecer conosco. É óbvio que numa escala menor ou maior como igreja, no entanto, passa a acontecer conosco. Nós somos entregues ao matadouro todos os dias. A vida cristã não é fácil. Mas o versículo 37, em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as que virão no futuro, nem os poderes desse mundo, nem os poderes celestiais, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, nós temos que mudar os eixos do nosso pensamento, deixar de ser imaturos quanto à realidade, e entender que, mesmo quando a vida cristã é difícil, Deus não perdeu o controle, pelo contrário. Nessa dificuldade, Deus está provendo o nosso crescimento também. Porque quem perder a sua vida por Cristo, achará a vida. Homens, quando as coisas ficarem difíceis em casa, não é desistir, é entregar-se a Cristo. Mulheres, não é fácil criar filhos, trabalhar, cuidar da casa. Nada disso é fácil. Mas quando é difícil, entregue-se a Cristo. Adolescentes, os vossos amigos, as pessoas do mundo, vocês numa idade muito tenra, vão querer literalmente mudar a vossa cabeça. Não querem que vocês pensem pela vossa própria cabeça e vão querer colocar ideias que são anti tudo que a Bíblia diz. Não vai ser fácil para vocês, como não foi para mim e como não vai ser para as próximas gerações. Mas saiba de uma coisa, Cristo está com vocês se vocês creem nele. Se vocês creem em Cristo, Ele te sustenta. Não são seus amigos, nem o que as pessoas pensam de vocês, muito menos as vossas contas no TikTok, Instagram, seja o que for. É Cristo que te sustenta. E é por isso, meus queridos irmãos, que nós podemos cantar o que cantamos hoje na igreja, que nós podemos cantar o tempo todo. Quando o medo assalta a fé, Cristo me sustém. Porque nós somos mais do que vencedores. Porque Ele conhece cada cabelo da nossa cabeça. Não há um pardal que cai que não for de acordo com a sua vontade. Quanto mais nós que fomos comprados e lavados e redimidos pelo sangue mais valioso de tudo que existe. O nosso preço é um preço infinito. Logo, o nosso valor é infinito. Não por autocomiseração, nem por vontade própria, mas porque a vontade de Deus me amou de tal forma que o Filho dele foi substituído pelo meu pecado. Hoje, eu quero vos dizer a todos, saibam disso. Deus sabe, Deus te conhece, Deus te sustenta, porque Ele te deu Cristo. Se você crê nisso, você vai passar por tudo nessa vida vencedor. Que Deus te abençoe. Pai,
Ajuda-nos a entendermos a providência do Teu Filho, para que a vitória não seja olhada com olhos humanos, nem de acordo com os padrões desse mundo, mas com a única realidade que sustenta todas as outras: o nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pela história do Evangelho, que nos liberta de nós e dos nossos pecados e da nossa própria destruição, e nos dá vida e vida abundante. Eu peço que cada pessoa que entrou aqui entregue a sua vida completamente para Cristo, para encontrar a verdadeira vida. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.